quem é Daniel Sobreira hoje, né? Músico, profissional da publicidade, tem trabalhado aí com multiprofissões, né, Dani? É verdade, é verdade. Bom, na verdade, eu sempre. Tem muitos anos na minha vida que eu me recordo de ter um pouco esse perfil de gostar de investir em mais de uma frente, né? De nunca fazer uma coisa só. Eu sempre tive um pouco esse perfil. E agora, pelos caminhos aí que eu resolvi trilhar na vida, isso tomou uma força ainda maior, né? Então eu vim fazer esse doutorado, atualmente eu estou fazendo doutorado aqui na Espanha, e devido a essa oportunidade que eu tive, eu tenho também tido outras oportunidades de aprender outras coisas e de me renovar enquanto Já profissional está com o também. espanhol fluente? Mais ou menos. Eu costumo dizer que atualmente está um portunhol refinado. Não chega a ser um espanhol, não, mas está caminhando. Perto, tá perto, então. Para estudar, Tá, eu acredito que precisa entender mais a língua, né? com certeza. Mas acontece o seguinte, o meu estudo também, a minha produção no doutorado, ela tem sido muito em inglês. O meu inglês é igualmente sem vergonha, assim, igual o meu espanhol. Não está muito melhor, não. Mas a verdade é que as leituras e a minha escrita é mais em inglês do que em espanhol. Então, às vezes, por exemplo, Ah, a gente ficou entendi. agora essa quarentena, né? Ficamos meses aí sem contato social. A impressão que a gente teve é que o espanhol foi só decaindo, assim, o pouquinho que ele estava subindo de qualidade, ele começou a decair de Ah, novo. é Mas verdade, porque vocês também trocam, né, a conversa com os amigos daí e aprende a ler mais exatamente. assim, né? Esse é o E melhor conta pro pessoal aprendizado, eu como acho. que vocês foram parar na Espanha, Daniela. Além dessa expectativa do doutorado, como foi esse processo? Você aqui no Brasil era professor universitário, né, em publicidade. Eu me lembro que você Isso, dava aula na Unitri, lá em Uberlândia, e em isso. outras faculdades, né? É. Então, nos últimos anos, isso foi em 2018, né, 2 anos atrás. A verdade é que a gente, tô morando aqui com a minha esposa, né, com a Ana, e a gente não sonhava, a gente não tinha essa vontade de sair do país, não era algo que a gente planejava fazer. Eu estava fazendo meu mestrado e estava dando aula em duas faculdades, né? Já tinha saído da Unitri, mas estava dando aula numa faculdade em Patos de Minas e na Exanc, lá em Uberlândia. E a verdade é que tudo nasceu um pouco de vontade de ter mais qualidade de vida, porque a gente estava trabalhando muito, né? Eu viajava, toda semana eu viajava, ficava parte da semana fora para dar aulas. Eu também tinha já a minha empresa de publicidade, né? Que já tinha meus clientes que eu atendia. Tinha já a música, né? Que já estava presente na minha vida nessa época também, mas a gente não tinha muito tempo assim para curtir as coisas que a gente gostava de fazer, né? Então, essa questão de viajar demais também, não só com a música, mas a questão das aulas, né? Isso aí tava me desgastando muito, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer esse doutorado. Eu encontrei esse programa de doutorado que tinha muita relação com o que eu estava estudando no mestrado. E a gente parou para pensar e falou, bom, se a gente quiser arriscar algo desse tipo, tem que ser agora, né? A gente não tem nenhum compromisso, assim, que nos prende muito aqui. E, de certa forma, o meu trabalho como publicitário já me possibilitava sair de lá, né? Não ter essa base fixa. Pelo menos assim, eu já conseguiria chegar em um novo local, no caso aqui na Espanha, tendo algo para fazer, né? Não desesperado procurando trabalho nem nada do tipo, né? Eu já teria o meu trabalho que eu conseguiria trazer para cá. E depois, aí, quando a gente tomou essa decisão, foi tudo muito rápido. Na verdade, foi um mês. A gente decidiu que viria, tiramos vistos, tiramos toda a documentação e eu cheguei aqui. Então Eu foi tudo vi, tem um realmente vídeo muito lá no rápido. canal que você tá com a carteira de trabalho, assim, trocou pelo passaporte, É, adorei. é. E foi assim, foi uma experiência muito maluca, na verdade, porque realmente foi totalmente sem planejar. Hoje em dia a gente produz conteúdo, né? E a gente sempre fala, planeje, planeje. O principal é planejar. Mas assim, faça o que eu falo, não faça. Como é aquela frase lá, né? A gente não se planejou. Faço o que Resumindo, eu a gente não digo, não o que eu faz. faço, né? Às vezes a gente Exatamente. não diz. É Por isso isso que é aí. importante compartilhar a experiência, né, do outro. Até pelo lado negativo a gente aprende, né? Eu vi que vocês fizeram Exatamente.
espaço, né? Tem um site de vocês que é todo sobre isso, quem quer morar na Espanha, quem quer Isso, morar fora, né? É bacana ter essa instrução, né? Teve uma época que eu quis muito exatamente. ir para Portugal e eu não acabei não indo. Quando foi a época que eu pensei de sair de Uberlândia, por causa dessa falta mesmo de instrução, de quem me desse uma orientação, né? Da É, oportunidade que você tem fora. E eu acho é, muito legal essa coragem aí de vocês. E é. o que vocês aí na Espanha, né, e com essa relação assim dos trabalhos, você conseguiu continuar com o vínculo com seus clientes, né, da publicidade Sim. aqui no Brasil, mas e a parte de outros trabalhos? Porque aí você não voltou a dar aula numa universidade, né, assim, de carteira assinada. Então você virou um profissional autônomo. Isso. Na verdade eu já era empreendedor de certa forma, que eu tinha a minha empresa de publicidade e a música eu sempre encarei também como um empreendimento na minha vida, né? Eu cheguei aqui e eu sabia que a minha renda da publicidade, a minha renda familiar, vamos falar assim, ela tinha caído, né? Que eu não dava mais aulas, tinha a questão da música também, que era um complemento bom da renda enquanto eu estava no Brasil. Então eu sabia que eu ia ter que buscar algo aqui, né? E aí eu parei e pensei, olha, a gente tem tempo agora de se planejar e de tentar construir algo nosso. Então foi isso que a gente começou a fazer de fato, né? Eu continuei meu trabalho como publicitário. Na música, assim que eu cheguei, eu já comecei a fazer meus contatos aqui, que a gente sabe que brasileiro tem toda parte do mundo, né? Então poucos meses, acho que 2 meses depois que eu cheguei aqui, eu já estava tocando com o pessoal daqui, e isso foi bom também, que de certa forma já passou a complementar a renda Já novamente. desmistificando uma coisa, né, Dani? Que as pessoas ficam com essa crença antiga de que brasileiro não é bem recebido em outros países, né? Então você foi bem recebido. Com certeza. Até porque, assim, aqui na Espanha a gente não teve problemas graves com relação a isso. Tem muita gente que fala, a gente não teve. Tem, lógico, tem a diferença cultural, sim, mas isso Estão não pedindo pra foi você um... tocar sanfona na live, Daniel. Pois é, vamos ver, né? Vamos ver isso aí. Mas Saudade de ver o aí... Daniel tocando sanfona aqui, ó. Ai, meu Deus. Mas aí foi assim, e logo que eu cheguei, né, a Ana chegou um pouquinho depois, mas assim que eu cheguei, eu já comecei a planejar como que a gente poderia construir alguns negócios nossos, né, na internet, né, porque a gente também não queria, ao mesmo tempo que a gente estava saindo do Brasil, não era o nosso pensamento fixar uma base aqui na Espanha, assim, morar aqui para sempre, né? Até hoje a gente não pensa dessa forma. Então, se algum dia a gente precisasse sair daqui, eu queria realmente construir algo que eu pudesse trabalhar tanto aqui, ou no Brasil, ou em algum outro lugar, né? E a gente começou a fazer isso. Então, a gente começou a produzir conteúdo para a internet, mas ao mesmo tempo, essa questão das multiprofissões, né? Eu preservei a minha profissão como publicitário, como músico também, eu continuei fazendo. E aí, como professor, que era o que eu gostava de fazer, mas eu estava um pouquinho desmotivado da carreira de professor, não pela aula em si, não por ensinar, porque quem é professor, você sabe disso, a gente se apaixona por isso, né? Mas sim É uma pelo cachaça, como diz uma amiga minha, uma cachaça que você não consegue largar. não consegue largar. Mas eu ainda gostava muito disso, até porque a gente se mantém renovado sempre, os nossos conhecimentos, mas ao mesmo tempo eu estava um pouco desmotivado com o meio educacional, né? Vou falar assim, resumindo, estava um pouco desmotivado com isso, mas não queria parar de dar aula. Então pensei, bom, eu vou continuar produzindo. Nessa época eu já produzi um pouco de conteúdo para os meus alunos, né? Eu tinha alguns alunos no Brasil que eu fazia uns vídeos, né, para eles estudarem em casa e tal. Falei, vou continuar produzindo esses vídeos. Não sei o que vai dar isso, mas eu vou continuar. E continuei. Semanalmente eu produzi um videozinho ou outro. E assim que a Ana chegou, ela veio alguns meses depois, assim que ela chegou, a gente sentou e falou, vamos fazer algumas coisas aqui com relação à produção de conteúdo também. E a gente começou, né, a produzir conteúdo, fizemos sites, fizemos canal no YouTube, fizemos Instagram, e estamos aí até hoje. Agora, realmente, O do é um YouTube processo. do Pet na Estrada já tá bem legal, né, Dani? Vocês têm em média 5 mil, né, inscritos no canal do Pet na Estrada. No Instagram, sim, no canal tá crescendo bem também. E assim, a gente sabia, quando a gente começou,
que ia ser um processo de construção, né? Que essa questão de produção de conteúdo, a gente não pode ter pressa, né? A gente tem que jogar aquele jogo do longo prazo, assim, saber o que está fazendo, mas ao mesmo tempo, né? E plantando para lá na frente colher. E aí, agora a gente já está começando a ver alguns resultados desse nosso trabalho, né? Na verdade, o principal resultado desse nosso trabalho que a gente tem feito, né? Que a gente produz muito conteúdo relacionado à qualidade de vida, busca por qualidade de vida, né? Nesse projeto Pet na Estrada. E, na verdade, o principal resultado tem sido na nossa qualidade de vida, porque ao mesmo, igual assim, a gente vai dar aula de qualquer coisa, numa faculdade, por exemplo, quem mais aprende é o professor, né? Porque a gente se obriga a aprender Sem aquilo dúvida. profundamente para poder passar o conhecimento. Então, com a gente tem sido dessa forma, né? A gente tem estudado bastante, né? E se reinventado muito para poder passar um conteúdo legal, e quem mais tem aprendido é a gente, né? Nós mesmos. Com certeza, né, Daniel? Eu quero que você fale então um pouquinho para as pessoas, porque uma coisa interessante que eu tenho visto são as multiprofissões. Obrigada, gente, pelos coraçõezinhos. Continuem dando aí um monte de like pra gente na live. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente às vezes entra em conflito, e eu ainda tenho uma paixão muito grande pela estética, né? Pela minha profissão de onde eu vim, vira e mexe eu estou fazendo alguma coisinha lá, mas eu sinto que as pessoas têm um bloqueio muito grande com essa parte de multiprofissões, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que hoje em dia é uma boa você ser advogado e pode ser terapeuta, porque antigamente isso parecia que a pessoa não tinha foco na vida. Mas é aquele tempo que eu sinto que o profissional formava, por exemplo, ele tinha uma faculdade de administração, engenharia, qualquer coisa. Ele entrava num banco, ele trabalhava 30 anos naquele banco ali, 40, até aposentar. Sim. Então, hoje em dia, as histórias não são assim mais. Para esses nossos ancestrais que viviam dessa forma, a gente é sem foco. A gente mira em tudo, dá aquilo para tudo quanto é lado. Mas isso já tem um nome, né, Dani? São as multiprofissões e são investimentos de energia em diferentes projetos. Isso. E aí, como que as pessoas podem pensar nisso agora, no seu ponto de vista, né, como consultor? A verdade é que o mundo mudou, você mesmo falou muito bem aí, né? A gente não pode nem julgar os nossos passados ali, os nossos pais, avós, porque aquilo era a realidade da época. E mesmo hoje em dia, pessoas, porque na verdade isso exige um pouco de desapego, um pouco de coragem, né? Tudo isso que a gente está falando, de investir um pouco do seu tempo em algo que às vezes nem vai te dar um retorno tão imediato. Porque muita gente gosta do retorno imediato, fala, não, eu vou conseguir esse emprego numa empresa grande, porque eu já vou ter o meu salário caindo no começo do mês, eu vou ter o meu 13º, e eu vou ter uma estabilidade. Eu acho que tudo gira muito em torno dessa falsa sensação de estabilidade, porque hoje em dia a gente está aprendendo que nada, mas nada é estável, sabe? Não tem essa estabilidade. Principalmente depois dessa pandemia, né? Mundial. Exatamente, isso aí veio só para ensinar a gente que realmente a gente tem que caminhar para conseguir se adequar a diferentes situações, né? E profissionalmente falando, a melhor forma de você ter essa capacidade de se adequar é você colocar uma moedinha ali em cada cofrinho, ao invés de colocar tudo num cofre só, você conseguir realmente se diversificar. Porque não existe uma empresa ou um concurso público, ou seja o que for no mundo, que vai te dar essa plena estabilidade, né? Então, mesmo se você for um médico ou se você for um concursado, e não tem nada de errado nisso, né? Na verdade, às vezes as pessoas se confundem um pouco, quando vê alguém falando isso, fala, mas então quer dizer que todo mundo tem que se tornar um empreendedor, ou todo mundo tem que produzir conteúdo na internet? Não é nada disso, assim, cada um tem a sua praia. Você pode ser concursado e não tem nada de errado nisso, né? O que seria do mundo sem os concursados, na verdade. Mas o que acontece é o seguinte, todas as pessoas têm as mesmas 24 horas no dia, tem os mesmos 7 dias na semana, né? E a verdade é que a gente tem que otimizar esse nosso tempo para realmente sobrar um tempo ali para investir em algo a mais, né? E esse algo a mais pode ser algo que não vai te dar um retorno imediato. Às vezes é um hobby seu, ou às vezes é um negócio que você sempre quis investir ali, mas não, a vida te levou para outro lado, né? Mas separa um tempinho das suas 24 horas ali para investir nisso, porque com certeza
uma hora ou outra isso vai É ser interessante isso necessário. que você está falando, Dani, porque eu sempre pensei nas redes sociais como uma forma de mostrar o meu trabalho. Por mais que a gente posta foto e coisas assim do dia a dia, né? Eu sempre pensei nas redes sociais como uma forma de demonstrar, de mostrar o meu trabalho e sempre teve um resultado muito positivo. Foi o que eu falei aqui, que o pessoal aqui na Bahia só sabia que eu trabalhava com cabelo, porque tinha tudo lá, 8 anos de experiência, tudo lá no meu Facebook. E quando eu voltei para Minas nessas últimas vezes, que já estava como terapeuta, fazendo todos os cursos, postando ali no meu Instagram, várias pessoas quiseram ser atendidas comigo lá na área das terapias, né? Eu passei todas as 2, 3 vezes que eu fui lá por último já como terapeuta, eu atendi. Eu passei um dia num espaço terapêutico que eu fechei lá, atendendo várias pessoas, abri a agenda, e isso só foi possível por causa da mídia digital. Se não tivesse lá, ninguém ia saber. Eu lembro que Ninguém um dia sabia. você falou pra mim assim, a Marília vem pra Minas pagar a viagem dela, igual igual isso. Você lembra Exatamente. disso? A gente vai para passear e trabalha. Eu trabalhava as férias inteiras e É, nem era assim, questão de precisão ou de querer, mas é porque onde você está, quando as pessoas sabem o que você faz, o trabalho está com você. te Então, puxa, é exatamente. importante, né? Essa divulgação, essa exposição mínima que seja, com Uhum. propósito. Eu gosto muito que vocês falam de propósito e Sim, sua página fala do empreendedorismo com propósito. Fala um pouquinho isso. pra gente desse projeto. É, o propósito, falando um oi para a turma aí, olha a Carol chegando, tem uma turma boa. Rob, tá firme aí. Então, essa questão de propósito, a gente foi. É engraçado como a gente faz as coisas na nossa vida e às vezes sem parar para pensar né, exatamente no conceito que está por trás, mas aí depois a gente começa a entender. Com o passar do tempo a gente começa a entender. E nos últimos tempos, agora nos últimos 2 anos principalmente, eu fui entendendo o quanto essa questão do propósito é importante na nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, mas principalmente na nossa profissão, né? Na nossa forma de realmente ganhar o pão aí, porque se a gente faz algo no automático, né? Eu costumo falar só para pagar o boleto, o boleto não vai parar de chegar nunca, né? E se a gente fica só preocupado com o dinheiro que tem que cair para poder pagar o boleto que não vai parar de chegar, a gente realmente vai viver nessa vida do automático e a gente não sai disso e a gente não para pensar no que realmente faz sentido para a gente. Eu estou lendo um livro agora, né? Não lembro o nome dele direito, mas os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer, alguma coisa assim, né? Eu não vou lembrar o título exato do livro, eu sou péssimo de memória. Depois a Ana Raquel põe aqui nos comentários pra gente. Olha aqui, esse livro aqui, ó, eu já tenho um assistente aqui do meu lado que é impressionante. Ah, maravilhoso. Esse livro, maravilhoso esse livro, tá? Não sei se está dando para ver, talvez está meio espelhado aí, sei lá, mas Tá enfim, espelhado. antes de partir, os 5 principais arrependimentos, é o nome do livro. E esse livro é uma cuidadora de idosos australiana que ela é especialista em cuidados paliativos. Então, ela cuidava de pessoas que estavam no leito de morte, estavam já para morrer. E aí ela conta dos principais arrependimentos dessas pessoas, os 5 principais arrependimentos dessas pessoas antes de morrer. E você vai vendo que tem muitas coisas em comum entre todos eles. Tem a questão da amizade, que às vezes a gente até esquece, né, dos amigos. A gente fica naquela correria do dia a dia e esquece. Mas tem muito também essa questão do propósito, de você trabalhar, de você levantar da cama todo dia, sabendo que realmente você tem algo a mais do que o boleto para pagar. Não é só o boleto. Eita, Daniel, eu gosto muito disso porque isso tem muito a ver com a minha área, né? A área de achar, assim, uma motivação no seu existir, né? Porque essa coisa da cobrança, e por cobrança eu fico no trabalho de carteira assinada que eu detesto, eu fiquei falando assim, gente, já não cabe mais a gente voltar no pós-pandemia para uma empresa que você não acredita, que a ética de trabalho não é a mesma que a sua. Então a gente Exatamente. precisa se reinventar para ficar mais alinhado com a nossa verdade, com aquilo É. que você ama fazer. Então, se você ainda está nesse processo de autossabotagem e dizer que por preguiça, né? Porque eu tenho um livro de Bert Hellinger que eu gosto muito, que se chama As Ordens do Amor. Ele fala assim, ser infeliz é bem mais fácil. O É. caminho da infelicidade é mais fácil.
Porque você se acomoda, não está gostando, não tem qualidade de vida e continua nesse caminho, né? Porque esse movimento empreendedor, esse movimento, se você vir para a internet fazer, é muita disciplina, né? De É sexta-feira à noite, doloroso, na vir fazer verdade, live, não é nem um pouco fácil, né? É doloroso. tem seus desafios, né? É muito desafio, com certeza. Mas a verdade é que é um doloroso que vai realmente te proporcionar a felicidade mesmo, né? Porque a zona de conforto, né? O acordar no automático todo dia, aquilo lá é fácil, é igual você falou, é muito simples. A gente simplesmente Muito eu simples. tô do jeito que as coisas estão indo, eu vou continuar. Né? E, na verdade, assim, não só com relação ao empreendedorismo, né? O propósito ele é muito importante, mas se a pessoa, tem gente que realmente não nasceu para ser empreendedor e não tem absolutamente nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado. Você pode procurar um concurso para fazer, você pode procurar um emprego em uma grande empresa, mas não é sobre ser empreendedor ou não, é sobre ter propósito ou não, né? É sobre, você falou, né, a Isso, missão da tá? Se empresa, a encontrar, ética, né? a pessoa conseguir realmente se encontrar dentro daquele trabalho que ela tá fazendo. Eu falo, seja o que for que você se propor a fazer, faça bem feito e faça como se fosse para você. É isso Eu mesmo. disse isso. E tinha vezes na aula da faculdade que a gente não tinha muito recurso, né? Tinha alguns laboratórios que não tinha. Aí eu sempre passava um vídeo do Cortella, do Maricés Cortella, que é um professor que eu gosto muito, que ele Maravilhoso. falava assim, é fazer o possível na condição que se tem, enquanto não se tem condições para fazer melhor ainda. Que ele Olha falava só que que chegava na legal. escola, o chão era de barro, era varridinho, os copos de Sim, alumínio, mas eram molhados. Então é naquela condição que se os seus produtos ali, mostra para as pessoas, traz os produtos, conta que você vende, já é uma iniciação, né, Dani, no com processo de marketing certeza. digital, né? Quem É não, muito a legal. Carolzinha está aqui falando com a gente. Eu concordo, não é nada fácil e dá muito trabalho. Eu entendo essa questão do doloroso, Dani. É É, justamente porque você sai da zona de conforto e muitos não querem sair dela. Faz muito é, sentido, né? é muito difícil mesmo, não é fácil. É uma construção, né? Mas aí que tá, assim, a nossa capacidade, eu acredito que essa pandemia, toda essa situação que a gente viveu, está vivendo ainda, ela veio muito para ensinar muito a gente com relação a isso, com relação a se adaptar, com relação a não depositar todos os ovos numa cesta, né? A gente realmente ter Sim. opções, né? Porque tem gente que está totalmente perdida. Esses dias eu lancei um material online voltado para músicos. Eu tenho uma ligação muito forte com os músicos, né? Porque faz realmente parte da minha vida desde os meus 6 anos de idade. E eu lancei um material, um curso online, na verdade, mas muito por essa preocupação, porque por exemplo, eu tinha, com relação ao Instagram, eu sempre tive um pé atrás com o Instagram. Eu não consigo, assim, eu tenho quebrado essa barreira agora por necessidade. De gravar story, por exemplo, para mim é um parto, é difícil demais. Para a Ana é super fácil, ela chega com o celular, já grava o dia dela inteirinho. Assim, eu para Toda fazer isso, lindinha, né? Toda é, espontânea. ela tem a maior facilidade com o Instagram, eu não tenho. Né? Mas eu tive que quebrar um pouco essa barreira, estou quebrando essa barreira. Mas YouTube já eu gosto mais do YouTube. Então você tem que ir por afinidade. Né? Se você se identifica mais com determinada rede, vai nela. Agora, com relação a essa questão de misturar o pessoal e o profissional, isso tem que ter muito cuidado. Né? É como você falou mesmo. Né? Se é algo que dá para ser misturado, então, se não vai prejudicar nem o seu Naíma rindo lado. de você dizer que é um parto. Naíma, me ajuda. É. Naíma é doula, gente. Ela tá Eu rindo porque tô. ela tá Não, vendo que é um parto. eu com o Instagram, eu sou tão zero à esquerda que os comentários simplesmente sumiram da minha tela, eu não sei como que faz para aparecer. E aí agora mesmo a minha bateria aqui vai acabar também. Eu tô todo. Daniel, como é que você... Eu sou um cara da tecnologia, mas que eu tô perdidinho aqui, assim, ó. Não sei o que eu faço. Mas tá dando Mas é certo. o começo mesmo, assim, das lives, né? Igual você tá falando, story, live é novo para você. É E eu te novidade. parabenizo por estar se abrindo para isso, porque eu sei, gente, é uma coragem, é um negócio que eu também tenho feito a partir de agora, me abrindo também, desmistificando as crenças, os bloqueios sobre aparecer.
E pensando muito numa coisa, gente, ninguém sabe o trabalho que dá para editar um vídeo. Valorizem vídeos editados. Tem dia que eu passo a É, tarde inteira batendo aqui com o aplicativo para botar uma legenda, para fazer um vídeo, né? Então você precisa valorizar o que você acha na internet bem feito, esse trabalho bacana. Daniel tem mais facilidade que é publicitário, mesmo assim, para a minha parte. Imagina mesmo assim é para quem difícil. não tem É, nada. essa verdade, o que a gente observou daqui é que o pessoal estava disciplinado, mas também se não tivesse, levava multa, né? Foi algo assim, foi uma imposição. Ou você fica em casa, ou você vai levar multa. Não tem conversa. Poxa, foi bem rígido, né? Foi. Hashtag valorize o vídeo editado. É isso aí, Carolzinha. Valorizem, gente. Valorizem, Olha, porque editar vídeo dá muito trabalho. tá, Vocês verem em casa que é fazendo que a coisa acontece. Tem muita coisa que eu peguei para fazer. Eu baixei o Canva aqui, fui futricando, é, descobrindo onde bota texto, os vídeos também. Os primeiros vídeos a gente olha e pensa, gente, como que eu gravava isso? E aí depois você vai melhorando, né? Ou até os aplicativos vão melhorando quando você vai usando eles muito, ele vai te dando mais uma ferramentazinha, né? é. E assim, eu fico pensando, por exemplo, postar aula, né? Você faz o vídeo, edita o vídeo, renderiza o vídeo, isso leva. Tempo. Aí a pessoa vem, olha aqui, um vídeo de 15 minutos, tudo isso, não vou assistir, não. Mas olha só, eu vou dar uma mensagem de otimismo para vocês assim que tem essa dificuldade, que querem editar um vídeo. Eu sei que tem muita gente nessa situação. Não só editar um vídeo, mas fazer um layout, enfim, né, fazer essa parte técnica, né, de ferramentas. Isso aí é uma coisa que tem se tornado mais fácil a cada dia, né? Se eu pego, por exemplo, os softwares que eu utilizo hoje profissionalmente, de edição de imagem, por exemplo, se eu pego eles de 15 anos atrás, vídeo é a mesma coisa, tem se tornado mais fácil, né? A questão é realmente a curva de aprendizagem. A gente tem que passar por aquela dor inicial, né? Todo aprendizado novo dói um pouquinho no começo, é difícil, é algo que não faz parte do nosso dia a dia, mas é algo que ferramentas, quando a gente trata de ferramentas, de aprendizado técnico, isso é algo que eu costumo dar o exemplo seguinte. Vai chegar um dia que um robô vai fazer melhor que a gente. Vai chegar um dia, assim, que eu estou aqui editando um vídeo e no meu ponto de vista, o vídeo ficou lindo e eu fiz ele em 1 hora. Vai chegar um robô, entre aspas, uma inteligência artificial qualquer, e vai fazer em 1 segundo algo muito melhor, sabe? Então, é algo que, assim, a gente tem que se preocupar, a gente tem que aprender, mas a gente não deve dedicar tanto esforço, assim. A gente deve dedicar um esforço suficiente para ficar bom, claro, né, para ficar aceitável e para funcionar, para ser funcional, mas é algo que a tecnologia vai evoluir a um ponto que isso vai deixar de ser um problema. Então, o que está por Sim. trás disso? O que está por trás de um vídeo editado com legenda, por exemplo, no IGTV? Né? É facilitar a vida das pessoas, é passar um conhecimento para as pessoas. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, do mais simples, a forma mais simples que você conseguir, gravando aqui, igual eu estava aqui com meu celular tremendo na mão, e coloca a legenda escrita num pedaço de papel de pão, assim, não sei, assim, mas da forma mais simples que você conseguir, mas que atingir esse objetivo, que é de passar um conhecimento para uma pessoa, de facilitar a vida de uma pessoa em alguma coisa, tá feito, sabe? Aí, Daniel, você já tem dois clientes aqui nos comentários. O Ronaldo e a Carol estão falando que precisam de curso de edição de vídeo. Essa semana eu também te mandei pedindo aí uns nomes nos aplicativos, até baixei aquele que você me falou, um que você me passou lá. E aí eu tô tentando, mas aquele lá ainda não consigo ainda, eu tô no shot, que é o mais prático, mais basiquinho, de para vocês que estão começando aí. Ele é Ah, mais rapidinho de você pegar a técnica dele ali, mas o outro é no computador, é todo é. cheio de coisa, né? Cada dia que passa eles vão inventando softwares novos, gratuitos. Por exemplo, essa semana mesmo, vou dar um exemplo, eu sempre trabalhei com Photoshop, né? Saindo um pouquinho do vídeo e indo para a imagem. E Photoshop é um software imbatível de edição de imagem, não tem um concorrente, assim. E essa semana eu queria dar uma aula lá para o meu curso de músicos, né? De edição de imagem. Só que eu queria dar aula com alguma coisa gratuita. Eu não quero que eles paguem a licença do Photoshop. E eu descobri um Photoshop, entre aspas, online,
que faz tudo que eu faço no Photoshop, de uma forma fácil, prática, que qualquer pessoa realmente pode aprender em poucos minutos. Que legal, já quero. É muito Edição de interessante. Então, fotos aí. mas, ó, me aguardem aí. Vocês estão querendo curso aí. Eu não vou dar curso de edição de vídeo, não, viu? Porque realmente não, eu não sou profissional de edição de vídeo. Eu sei me virar muito bem, né? Mas eu não sou profissional. Mas vai ter Ah, mas novidades. eu adoro os bufete na estrada, a edição fica super legal. É, aguardem que teremos novidades. Suspense. Suspense, suspense. Cursos e cursos, né, Dani? Nós ainda temos aqui alguns minutinhos de live, mas estamos quase acabando. Quero que você fale mesmo para o pessoal essa mensagem, então, de engajamento, de como que o pessoal cria essa coragem, né? Porque eu fico pensando nisso, né? Você colocar a sua cara lá no YouTube, de repente ter pouquinhos inscritos, ter poucos seguidores ali, ou poucas pessoas que te assistem, as pessoas desmotivam muito rápido, né? Então, eu quero que você dê sua mensagem de motivação, para que as pessoas tenham mais coragem de se mostrar, de vender por aqui, né? Olha só, a questão gira muito em torno de você persistir. E essa questão de números, quando a gente vai olhar números, né, de números de seguidores, números de likes, números de comentários, você tem que ter, na verdade, eu até fiz um post essa semana, fizemos, né, um post essa semana falando sobre essa questão de números, que você não tem que ter milhares de pessoas, você tem que ter as pessoas certas que precisam daquela sua mensagem para algo, né? E se você, quando você vai começar, por exemplo, o começo do YouTube é o mais difícil de todos, né? O do Instagram também é difícil, de todo lugar, todo começo é difícil, mas o do YouTube é muito difícil, né? Porque você não consegue seguir as pessoas para elas te seguirem de volta, né? Não existe isso lá. E a sua meta do seu primeiro vídeo do YouTube é ter uma visualização que seja. E a do segundo vídeo é ter duas, sabe? E se no segundo vídeo você tiver só uma de novo, faz o terceiro vídeo. Esse é algo realmente de persistência, né? E eu estou falando de vídeo do YouTube, mas serve também para o Instagram. E tudo também gira em torno com relação à produção de conteúdo, gira em torno de você gerar valor para as pessoas, independente de qual seja a sua área, né? Você pode ter um Instagram de viagens, ou você pode ter um Instagram de qualidade de vida, como o nosso, ou você pode ter um Instagram de idiomas, ou de terapia, ou de tudo o que você, independente da sua área, você precisa gerar valor para as pessoas realmente seguirem, né? As pessoas estão interessadas em resolver problemas delas, em ter conteúdo de valor. E isso eu vejo com muito otimismo, né? O Instagram, por exemplo, a gente mesmo discutiu isso outros dias, né? Porque o Instagram, há anos atrás, era algo puramente visual. E hoje em dia, não. As pessoas estão aqui no Instagram atrás de conteúdo também. Isso é E ótimo. atrás de verdade, né, Dani? Eu vi um post de uma menina que ela foi no estúdio, ela é música. Ela gravou um monte de música com a voz dela mesmo. Aí ela faz vídeos, se maquia, se produz toda, com as gravações que ela fez no estúdio, dublando a própria voz. O povo odiou, todo mundo criticou muito, e as pessoas ficam perguntando se é a voz dela mesma. Porque, na verdade, as pessoas querem verdade assim, mais cara a cara. O Instagram não tá mais esse negócio de filtro, onde o povo tem paciência com essa coisa só de foto muito filtrada, muito bonita, muito viajada. Eu vi uma menina que faz o maior sucesso no Instagram e no YouTube, que ela mora na favela. E ela reformou a casinha da favela dela inteira. Ela filma, mostrando a comunidade que ela mora, toda bonitinha. Ela fala, gente, aqui é uma favela, é morro, não sei aonde. Mas olha a minha casa, a hora que ela abre a porta, a casa dela é toda reformada, toda linda, que ela Olha, conseguiu com ganhos do YouTube. Então, olha. assim, já é outra realidade, já não é mais aquela blogueira que era rica, não tinha muita ocupação e que ia postar as coisas dela, né? Que eram viagens, que eram coisas muito ricas. Tem um Instagram ainda assim, eu sei que tem o público que adora isso, né? Que vive nesse mundinho aí. Tudo Mas uma essa questão de semana eu falei frutificação, né? esse País das Maravilhas, né? É verdade. Não, tem gente que se identifica com esse outro tipo de Instagram também, né? De perfil. É a questão de você realmente achar quem vai se identificar com o seu conteúdo.
né? E, na verdade, nada melhor para criar essa identificação do que mostrar a realidade, né? Mostrar realmente a sua verdade, né?